Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o nosso Deus, maravilhoso Pai, a sua palavra, livro de Salmos, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos na boca da sepultura, quando se lava e suca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo incólume. Amém. Pode sentar. Se nós fôssemos, ler bem com calma, a gente já via o quanto Deus fala de maneira tão poderosa para todas as pessoas da igreja. Parece que um versículo desse, cada um fala com uma. Quando eu comecei o ministério, eu achava, como é que se prega em salmo? Aí Deus manda pregar mais de uma vez no salmo, porque é Ele que dá toda a maravilhosa iluminação da sua palavra. Nós vemos nesse salmo 141, que é um salmo que chamamos salmo de lamento, de autoria de Davi. Não se sabe exatamente a ocasião em que Davi, iluminado por Deus, compôs esse salmo. É um salmo formado, se a gente for verificar bem detalhadamente, com 4 orações, 4 súplicas que Davi combinou numa só. A primeira dessas 4 orações está nos versículos 1 e 2. A gente vê onde ele diz: Senhor, a ti clamo, dai-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. A palavra de Deus ela é muito perfeita. Ela é iluminada, contextualizada. Às vezes você tem certeza que você está lendo um texto que ele perde o contexto, que ele diz uma coisa que não tem nada a ver. É como esse salmo. Ele tem uma sequência perfeita. É verdadeiramente maravilhoso você ver que é Deus que iluminou, é Deus que entregou aqueles homens, porque você jamais veria a sabedoria e o ensino de Deus aqui se não fosse Ele iluminando. O que nós vemos aqui é um clamor de um homem verdadeiramente sábio. Davi sabia, como todos nós já devemos ou deveríamos saber, que antes de fazermos as nossas petições, orações, nós temos que ter certeza se Deus está nos escutando. Por isso ele diz no Salmo, no versículo 1, Senhor, a ti clamo, dai-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Ele começou a oração pedindo para que Deus escute a oração dele. Tem gente que ora, tem gente que fala com Deus, como se Deus já estivesse ali escutando, ainda impõe. Que eu quero isso, eu quero assim, faça assim. Ora, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus.
um homem sábio, dizia: inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Ora, inclina os ouvidos. Deus precisa inclinar os ouvidos? Claro que não. O que Davi estava pedindo era para que Deus escute a minha oração, tenha misericórdia de mim. Não é que Deus precisasse inclinar, baixar, porque Davi estava falando baixo. Não. Isso é uma maneira dele pedir que Deus realmente atendesse, ouvisse a voz dele, a oração dele. Para que ele estava fazendo isso? Era uma preparação para a súplica que ele ia fazer. Davi clama para que sua oração não seja em vão, mas suba a Deus como incenso, sobe para o alto. E que Deus receba o erguer de suas mãos, de Davi, como as ofertas entregues ao Senhor na oração da tarde. Como Davi fala, dá a entender que ele se encontra no templo, pois ele fala de incenso e oferenda vespertina. No versículo 2 a gente vê: suba a tua presença a minha oração, como incenso. Você vê que ele pediu, inclina, escute, Senhor, eu estou te orando. Se o Senhor não escutar, ou seja, se o Senhor não atender, nada vai me acontecer. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Por quê? Porque Deus, olha como você tem que ouvir Deus. Deus é que determinava o incenso que subia a ele. Então, Davi tinha certeza que o incenso subia até Deus. E as oferendas vespertinas também chegavam a Deus. Como ele tinha certeza disso, aí ele tinha pedido que as orações dele fossem atendidas. Aí ele usa isso aí. Ó, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Porque Davi tinha certeza que o incenso subia e Deus recebia a oferenda. Por quê? Porque Deus determinou isso. Aí ele disse: dessa forma então, faça com a minha oração, que ela suba assim como o incenso sobe até ti. Eu tenho certeza, se eu souber que a minha oração subiu como incenso, pronto, ela chegou até aí. E que as minhas mãos erguidas te clamando, se eu souber que o Senhor recebe, como o Senhor recebe a oferenda vespertina, pronto, eu estou tranquilo. Então, Deus nos ensina, através de Davi, que as nossas orações e a busca pelo socorro de Deus, elas devem ser diárias, constantes, assim como era o incenso e as oferendas pela manhã e vespertina, às tardes. Veja bem, ela tem que ser, e da mesma forma que ele queria que a oração subisse como incenso, e as mãos dele fossem recebidas por Deus como a oferenda vespertina, tinha que ser diário. Porque essas atitudes, para Deus, eram diárias. Então ele está fazendo uma comparação, da mesma forma que é isso que seja a minha oração. Êxodo 37, 8, diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Você viu o ensino? Ele não estava pedindo uma coisa literal a Deus. Ele estava dizendo que ele orava todo dia, porque isso era feito todo dia, porque ele estava pedindo que subisse como incenso. O incenso não subia uma vez na semana. O incenso subia diariamente, e subia até Deus. Você veja como é o falar de Deus, sem estar aqui literalmente. Mas dentro de uma sequência, é indiscutível, é inegável. E acima de tudo, que as nossas orações, erguer de mãos e oferendas ao Senhor, sejam em santidade. Se aproximar de Deus com pecado encoberto,
ou sem reverência, é morte na certa. Hoje eu não vim aqui para falar do meu pecado, mas Deus veio e me constrangeu. Disse, fale, quando foi que você pecou? Pelo fato de você não ter consumado, foi eu que te livrei. O que Deus quer dizer com isso é que eu não consumei o pecado porque Ele não permitiu. Aí para mim, eu não pequei, foi mais leve. Mas não porque eu não quisesse, porque Deus teve misericórdia e não deixou. Você está vendo como parece complicado, mas não é. E se a mesma coisa de acontecer o que aconteceu comigo, né, e não ter sido por causa de adultério, doeu menos. Mas o abandono houve. Mas graças a Deus não foi por essa razão. Então Deus nos trata, Ele como Deus Ele é, e como homens que nós somos. Então, tem que haver santidade, porque se aproximar de Deus com pecado encoberto, não é com pecado, porque pecado todo mundo tem, é encoberto. Você tem que suplicar a Deus a misericórdia, como eu supliquei, e não pode deixar, porque o que envergonha o diabo é a confissão. Você só pode pedir um advogado para interceder por você se você disser o que aconteceu. Aí Jesus vai diante do pai, pai, foi um laço assim, assim, assim. Mas esse homem não, ele está sofrendo, esse homem. Tá. Aí ele intercede por você, porque você confessou a ele o pecado. O contrário, ir com pecado sem reverência, isso é coisa do iníquo, é morte na certa. Êxodo 3:9 diz assim, não oferecerei sobre ele incenso estranho, olha aí, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. Em pecado, de qualquer maneira, não. Você imagine como não estão aí as igrejas, os cultos, cheio de gente oferecendo a Deus, é dízimo, é oração, é louvor, é mãos para o céu, em pecado. Em pecado. Por isso que eu digo que se acontecesse, eu não tinha coragem, meu irmão. Eu ia chegar aqui e dizer, pronto. Por isso que eu sofro e peço a Deus para não deixar acontecer. Embora sejamos tentados. Em Levíticos 10:1 diz assim, Nadab e Abiú, conhecemos bem esse texto, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Porque Deus disse que não trouxesse fogo estranho. Aí Deus diz de maneira negativa, o que não lhes ordenara. Eles fizeram o que Deus disse que não fizesse. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Olha aí. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quando ele mostrou a santidade dele diante daqueles homens que se apresentaram a ele em pecado, a santidade dele os fulminou. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgranhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Porque era comum fazer isso, né? Rasgar as vestes, desgranhar os cabelos. Mas Deus tinha feito aquilo ali, tinha deixado bem claro que Deus tinha determinado. Se eles fizessem isso, eles estavam dizendo que Deus tinha sido injusto. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Mas como é que pode? Ele disse que não fizesse, lamentasse. Lamentassem terem provocado aquele incenso.
Eu lamentei ter chegado ao ponto que eu cheguei. Então Deus diz aqui, mostrou aqui, vocês podem, lamentem aí o que vocês fizeram. Não é lamentar o que Deus fez, é lamentar o que os filhos de Arão fizeram. Toda a casa de Israel lamenta o incêndio que o Senhor suscitou. Não sairei da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Como é que... Só uma lembrança, né? Isso aqui era uma ordem para o sacerdote. Isso aqui era uma ordem para o sacerdote. Aí ele diz: vinho nem bebida forte. Quando entrar no templo, quando entrar na tenda da congregação, não podem tomar, para que não morram. Como é que eles tomam vinho na Santa Ceia? Não, mas aqui não é bebida forte, está falando de bebida forte. Deus é muito maravilhoso. Ele colocou as duas palavras que no português vêm como vinho. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, sacerdote, não bebereis quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. Isso deduz o quê? Como nós já falamos uma vez, que Nadab e Abiú tinham tomado uns vinhos antes de entrar na tenda da congregação. E Deus disse que não era para fazer isso. Aí, baseado aonde que eu vou tomar uma santa ceia com vinho, se ele disse que o sacerdote não entra, se ele tomar isso, ele não pode entrar. E tem mais. Não, pastor. Mas isso aí foi no Antigo Testamento. Mas diz aqui: estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. É perpétuo, é eterno. Não foi só no Antigo Testamento, não. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Aí, ó, porque senão não tem diferença, rapaz. Se você bebe igual a ele, não tem diferença. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, você não pode se sujar com vinho ou bebida forte. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Isso ele dizendo para o sacerdote: ensine isso para os filhos de Israel, todos esses estatutos. Então, voltando, a primeira oração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi uma súplica quase que desesperada para que Deus escutasse. No sentido de, não importa se que Deus esteja lá no trono, mas ele dizia: escute, como se o Senhor inclinasse para escutar o meu clamor. A segunda oração inspirada de Davi foi um justo e sábio clamor para que Deus colocasse um guarda impedindo que sua boca fosse instrumento de iniquidade. Que coisa tremenda, né? Um salmo. Deus vem e fala da oração, como deve ser feito, o cuidado que você deve ter. Aí depois ensina como você deve cuidar da sua língua. Ele clamava que Deus colocasse um guarda, impedindo que sua boca fosse instrumento de iniquidade. Impedindo que seu coração, o coração de Davi, se inclinasse para o mal. Porque o coração é tendencioso a acompanhar homens ímpios na prática da perversidade e no desejar de suas iguarias. Todo homem aqui e acolá ele quer. Não desejei esses dias? Então Davi clama a Deus para que fosse ferido pelo justo, pois isso seria mercê, ou seja, isso seria favor, graça, benefício, remissão de culpa, perdão, quando é o justo, aquele que foi justificado, é o seu pastor, é o homem de Deus, é o seu irmão. Davi pedia para ser ferido por esse justo. A ovelha, o homem de Deus, quando ele peca, quando ele erra, ele quer ser ferido pelo justo. Já o lobo, ele não aceita, ele odeia, ele se revolta.
Ele se vira contra aquele. Davi pede que o justo repreenda, pois a repreensão do justo é para ele como óleo sobre a cabeça. Você já pensou? A repreensão do justo, óleo sobre a cabeça é unção, meu. Pensou? Você está em pecado, aí você é repreendido pelo justo, aí você recebe a unção, você recebe o perdão. Ou seja, é derramado sobre ele como unção, a qual ele, Davi, não é louco de rejeitar. Só os lobos não aceitam a repreensão, sabe, a ferida feita pelo justo, por aquele que ama. Salmo 141, 5 diz: fira-me o justo, olha aí, será isso mercê, será um prazer, será para mim, vai resolver o meu problema. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Aí eu me consertei, saí do meio dos perversos. Eles vão continuar, mas eu vou voltar e continuar a orar. Quando Davi pede para ser ferido e repreendido pelo justo, é porque ele sabe que o justo é a autoridade levantada por Deus, e os rebeldes que resistem são destruídos. Provérbio 29 diz assim, ó: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. É aquele cara na igreja que vai uma, e vai duas, e vai três, e o cara endurece a cerviz. Uma vez um irmão, esses dias, perguntou: o que é dura cerviz? É exatamente isso. É você endurecer seu coração. O que é que você é? Servo de Deus. Aí você endurece o coração. Você não quer ser servo. Você não quer ser escravo. Você não quer obedecer. Você é um rebelde. Dura cerviz é sinônimo de rebeldia. É isso que significa dura cerviz. O homem que muitas vezes repreendido, ó, endurece a cerviz, não escuta o justo, ele não se dobra, mas o que vai acontecer com ele? Será quebrantado de repente sem que haja cura. Ele vai receber a ira de Deus, de uma hora para outra, ele recebe a ira de Deus, seja agora ou, na última hipótese, no dia do juízo. Mas ele não fica impune. Ou você se dobra, deixa a dura cerviz, ou você vira servo, escravo, submisso, ou então você vai ser quebrantado de repente, aí não tem mais cura. Se você se dobra ao justo ali, você é tratado, você é curado. Se você vem com a dura cerviz, quando vier o quebrantamento, interessante que Deus usa a mesma palavra, será quebrantado de repente. Ou você se quebranta na admoestação, na disciplina que Deus usou o justo, ou então você segura, mas de repente você vai ser quebrantado, nem que você não queira. Aí também não tem mais jeito não. Aí não é quebrantamento para conserto, salvação e bênção não. É quebrantamento para o inferno, porque diz, sem que haja cura. Quando há o quebrantamento aceito, quando é através do justo, há a cura, há a libertação. Quando não, não tem cura. O sábio amará aquele por quem é repreendido. O sábio. O insensato, o escarnecedor, ele odiará. Ele se rebelará. Ele não aceitará. Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Por isso que depois de conhecermos, não adianta eu pegar um desses rebeldes que saiu daqui e repreender. Eu não vou fazer isso. Se eles pudessem, eles me matavam. Exatamente porque foram repreendidos. Eles são homens de dura cerviz. Eles não se dobram a
a servidão de Deus. Eles não querem ser servos submissos, escravos de Jesus, não. Eles são senhores das suas vidas. Eles vão ser quebrantados de repente, e aí não vai ter mais cura para eles. A disciplina de Deus, que vem através do justo, ela é maravilhosa. Porque é exatamente a aceitação ou não dessa disciplina que nos confirma como filho ou bastardo. Então, perante a Bíblia, esses rebeldes que saíram e estão em sinagoga de Satanás, alimentados pelo ódio e mágoa no coração, e rancor, e desejo de mal, eles não são filhos. A Bíblia diz que eles são bastardos, porque eles não se submeteram, eles não receberam a disciplina de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente, fortemente, ele nos assedia, ele tenta nos convencer, é de um lado, é do outro, é para onde você vai. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele não ligou para a vergonha que ele passou. Ignomínia, vergonha, ele não fez caso disso. Ele não, como eu, não quero nem saber, rapaz. Se isso me envergonha, se isso, eu não faço caso. Jesus me ensinou isso. E está sentado à destra do trono de Deus. Um dia ele vai dizer: vem, benditos do Pai, para a direita do Pai. Vem, benditos, para a direita do Pai. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Sofreu, foi traído, não fez caso da ignomínia, mas hoje ele está sentado à destra de Deus, do lado de Deus. Para onde é que nós vamos? Para esse mesmo lugar. Porque a Bíblia diz que eles: vem, benditos, para a direita do Pai. E vós, malditos, por lago de fogo e enxofre que lhes está proposto. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aí Deus diz para mim: considere isso, rapaz, do que Jesus passou. Não se fatigue, não desmaie na sua alma, meu filho. Aguente a mão em pé aí. Considere o que meu filho Jesus passou, para que você não se fatigue, você não desmaie em vossa alma. Olha o que ele diz aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Aqui, Deus já me deu o privilégio de me dar a força de resistir ao sangue. Pessoas que não entendem isso, já falei esse discernimento. Quando ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que é isso aí? Aos parentes, aos que se levantaram contra mim, aos que eu amava tanto, eu tive que resistir ao sangue. Então essa fase aqui, Deus já me fez passar. Resistir ao sangue é alguém que você ama do seu sangue, que diz: ou você deixa esse Deus ou eu lhe deixo. É filha, mulher, marido, seja quem for. Aí você resiste ao sangue. Aí ele diz aqui, ó: a maioria de vocês nem ao sangue resistiu ainda. Imagina quando eu botar a prova de vocês do sangue. Vai deixar o papai, vai deixar a mamãe, vai deixar o filho, vai deixar a filha, vai resistir ao sangue. Se o sangue cair, você acompanha ou vai? Tem muita gente que não resiste ao sangue. Ama Jesus, eu te amo, Jesus, mas não mexa no meu sangue. Se for, como esse pastor me disse, né? Eu deixo o ministério pela minha mulher. O que ele fez? Ele não resistiu ao sangue. Ele disse que não resistia ao sangue. Agora, Deus me deu esse privilégio, porque eu não resisti ao sangue. Deus me deu força para resistir. Porque eu mesmo não resistiria, não. Eu também acompanharia.
E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco? Filho meu. Aí Deus lembra isso aqui, né? Você esqueceu que você, como filho, foi colocado isso para você? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado. Olha, não desista, não caia. Entenda esse desmaie aqui. Quando você for reprovado, não caia. Aí usa a palavra desmaiar. E logicamente, cair. Não fique no chão. Eu fui reprovado por Deus naquilo que eu fiz. Mas balancei dali, balancei para lá e chorei. Mas eu não fiquei caído, eu não desmaiei. Eu clamei até Deus sentir a minha dor, meu desespero. Que Ele sabe que eu preferia que Ele me levasse. Ele sabe, Deus conhece o meu coração. Mas Ele disse, eu não levo. Você vai me glorificar, é vivo. Os mortos não louvam ao Senhor. Tu tem que oferecer teu corpo a mim, é como sacrifício, não é morto não. Ele diz na palavra. É como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então o que adianta eu morrer? Deus disse, deixa disso aí, rapaz. Isso é espírito de covardia e muito cômodo para você. Vou fazer não. Enquanto você pedir, eu não faço. Aí eu, ligeiro, inteligente, disse, eu vou deixar de pedir. Que aí ele faz. Ele disse, não, faço também não. Aí você pensa que você é mais sabido do que Deus. Eu digo, eu vou deixar de pedir. Aí ele faz. Eu faço não, rapaz, faço não. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida e é vivo. No dia que eu for, é porque já foi cumprido esse propósito. Já pensou? Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Tu tá sendo corrigido e apanhando, é porque Deus te recebeu, rapaz. É porque Deus te ama. Aqueles que saíram e não estão passando esse sofrimento, isso são filhos não. Deus só açoita ao filho a quem ele recebe, a quem ele ama. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Você não persevera para a sua glória, não. Você persevera. Presta atenção. O que quer dizer isso, pastor? É para a disciplina que perseverais. Eu pequei. Aí eu não caí. Não fiquei. Eu perseverei. Para quê? Para ser disciplinado. Está vendo? Agora vai, se Deus não ilumina. Você não sabe nunca que Ele está dizendo isso aqui. Rapaz, tu persevera, né? Tu vai perseverar, ficar em paz para ser disciplinado. É o que ele diz aqui. Quando você coloca no contexto, quando você coloca aí fica muito claro, rapaz, é mesmo. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Aí ele diz assim, pois que filho há que o pai não corrige? Outra frase, aí você diz, tem filho que o pai não corrige. Mas Deus está dizendo que não é filho, rapaz. Você entendeu? Pois que filho há que o pai não corrige? Ele está dizendo o seguinte, se for pai mesmo, e ele for filho, não tem jeito, ele corrige. Então você não pode dizer assim, quando Deus diz assim, pois que filho há que o pai não corrige? Você diz, eu conheço pai que não corrige o filho. O filho faz o que quer. Mas ele não é pai. E nem aquele ali é filho. O que Deus quer dizer é que o pai verdadeiro, ele é corrigido. Se ele não for corrigido, ele não é filho, ele é bastardo. Está vendo? Depois que Deus explica, fica tão lógico. Mas se Deus não explicar, não, eu conheço muito pai que não corrige. Não é pai. Porque o pai mesmo, ele corrige. É isso que Deus quer dizer aqui.
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Está vendo? Então, se você conhece algum pai que não corrige, aquele filho está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. É isso que Deus diz claramente aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Ele está falando do pai carnal, que é o pai segundo Deus. Corrige, quanto mais o espiritual, que é muito mais do que o pai carnal, que é de Deus, que resistiu à carne. Se Deus não explicar, se Deus não iluminar, você vê um bocado de contradição aqui. Um bocado. Mas quando Deus ilumina, aí se encaixa numa perfeição sobrenatural, divina. Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Aqui é pouco tempo. Ele está falando do terreno, do pai terreno. E que se ele for pai, ele corrige. Mas é por pouco tempo. Essa correção aí, ela não salva não. Ela não salva não. Ela define o caminhar do menino. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade e, logicamente, confirmados na salvação. Então, se você não recebe se você não recebe a disciplina de Deus, você não participa da santidade de Deus. Se você não participa da santidade de Deus, então você não participa da salvação. Tem um ditado do mundo que diz aí, né? Quem come do meu pirão, experimenta do meu cinturão. É como Deus, é tirado da Bíblia. Deus diz, tu é meu filho? Tu come do que eu... Pois então, você vai ter que ser disciplinado. Sabe por quê? Porque eu te dei o pão da salvação. Então tu vai levar o cinturão da disciplina. Veja que coisa maravilhosa, né? Toda disciplina com efeito no momento, olha aí. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O cara fica triste. Quem é que gosta de ser disciplinado? Qual é o menino que gosta? Tem uns artistas, né? Josué é meu neto, né? Todo mundo conhece. Uma peça boa, abençoado. O Emerson foi, minha cara, você vai levar 3 lapadas boas. Ele olhou na maior cara de pau. Disse, pode ser só uma não, rapaz. Ainda negociou. Ainda quis negociar. Você imagina a estultícia de um pequenininho desse. Tem que ser disciplinado. Ao depois, ó, no princípio ela parece, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Eu agradeço muito, muito a Deus pelas cordas dobradas que eu levei no lombo. Quando acabar este bando de demônio hoje, diz que não tem que disciplinar filho. Quem sou eu hoje? O homem que Deus levantou, um homem íntegro, caráter, procurando ser honesto. Fui crescido na peia de levar a corda depois de ter que passar salmoura de sal nas costas. Não virei nem um bandido, nem um revoltado, nem um gay. Não, virei foi homem, macho. Graças a Deus, pelo meu pai e minha mãe, das lapadas que me deu. Esse negócio de não disciplinar filho, isso é coisa do diabo. Porque quem não experimenta a disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. E vai pagar um preço alto. Ao depois, entretanto, a disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça, olha aí. Olha se não deu fruto de justiça em mim. Aí eu conheço um bocado de colega meu de banana que nunca apanhou, que hoje está aí, desmantelado. Não fez nada na vida.
cresceu como um retardado, um abestado. Nunca conseguiu nada na vida, nunca fez nada na vida. Nunca apanhou. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Não tem que terminar, você não tem que terminar de se esbagaçar, nem que... Se você é manco, se você vem com problema, se você vem com... E você é disciplinado, aí ele diz aqui, você vai ser curado. Se você não é, aí termina de se esbagaçar, se extravia. Por quê? Porque o cara nasce manco, o cara nasce torto. O que é que o diabo diz? Todo pau que nasce torto, morre torto. É mentira. É mentira. Porque eu nunca vi um pau tão pequeno e tão torto como eu era. Parecia um labirinto. Era torto para um lado, torto para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Deus botou bem retinho. E foi com pelo nos couros. Não foi com alisado, não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, sem santificação, pode fazer o que fizer, ninguém vai ver o Senhor. Atentando diligentemente, com muito cuidado, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque quando você falta, quando você não se enquadra nisso aqui, aí você se separa da graça de Deus. Você não é salvo, você não tem pai, você é bastardo. Está tudo dentro do contexto. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, porque se não houver disciplina, tem impuro e profano no meio de vocês, rapaz. Como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aí não adianta choro. Aí eu dizer, agora não adianta choro e nem lágrimas. Acabou-se. Não pode, não tem jeito. Veja que essa segunda oração é uma oração que pede a Deus retidão. Do 3 ao 5 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. É tudo hoje, meu irmão, é tudo hoje. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, isso será mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Veja que sequência linda. 141, 3. Põe, guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Davi, como um homem sábio segundo o coração de Deus, sabia o perigo do poder das palavras e sabia que só Deus poderia retê-las. Davi sabia que depois das palavras proferidas, nada pode trazê-las de volta. É aquela história, né? De você pegar um travesseiro de pena, aquelas peninhas que todo mundo sabe, corta e espalha no vento assim. Ah, meu Deus. Você fez uma vez só, mas vai colher. Vai colher aquela ruma de pena no meio do vento. Davi pedia a Deus, porque isso é exatamente mostrar que é muito fácil, muito difícil você construir uma imagem, mas destruir com a língua é fácil demais, meu irmão. Você passa anos para construir uma imagem, aí vem a língua e destrói com a só palavra. Por isso que Deus manda cuidar tanto. Davi pedia a Deus porque sabia que só Deus, colocando um guarda à porta da nossa boca, pode impedir de nós delinquirmos, sermos bandidos, assassinos com a nossa língua. Em outra ocasião, Davi promete amordaçar sua boca, que é quando estiver na presença do ímpio, que é exatamente o momento em que muitos caem, influenciados pelo maligno. Os amiguinhos, os parentes de sangue. Quantos crentes não estão aí hoje, bebendo vinho aí na casa dos parentes que não são crentes? Em nome de Jesus, do amor de Jesus,
do nascimento de Jesus. Se Jesus nem em dezembro nasceu, quanto mais no dia 25 de dezembro. Salmo 39:1 diz assim, olha: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Mas o que tem você guardar os caminhos para não pecar com a língua? É porque se você for para o caminho do ímpio, você vai pecar com a língua. Você tem que ir para o caminho certo. Se eu for para uma roda de escarnecedores, se eu me meter no meio de quem tem a língua, eu vou terminar falando o que não presta. Por isso que Deus diz aqui, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Não vá para o caminho, rapaz, onde tem língua suja, que você vai também falar língua suja. É isso que quer dizer. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Olha a sequência. Agora, se eu, obrigatoriamente, tiver que entrar na presença do ímpio, eu vou tentar evitar o caminho. Se eu não conseguir, e por alguma coisa eu tenho que... aí eu vou botar uma mordaça na minha boca, enquanto eu estiver na presença dele. Se fôssemos citar todas as palavras e advertências de Deus com relação à língua, com certeza nós levaríamos horas. Mas algumas citações é o bastante para relembrarmos. Quando Davi pede para colocar um guarda na sua boca, vigiando a porta dos seus lábios, está pedindo sabedoria para avaliarmos cada conversa que vamos ter. Então você pode, se nós nos lembrássemos disso, era só você chegar e colocar um checklistzinho. A conversa que estamos tendo, ela é baseada na verdade? Ninguém sabe, o diabo é sujo, porque ninguém sabe o que é verdade e ninguém sabe o que é fuxico. E o diabo cala a verdade e fala o fuxico. Olha, a conversa que estamos tendo é baseada na verdade? Pode ser a coisa pior do mundo. Se for verdade comprovada, não é fuxico. Não é fuxico. Fuxico é quando você deduz. Você deduz. Pastor Humberto, mesmo na situação que está tendo relações. Isso é fuxico. Você vai pagar um preço alto com Deus. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é fuxico. Agora, se você vê, aí você tem que chegar e dizer, pastor, se você provar, ou você trata, ou então vamos ter que comunicar, porque está aqui a prova. Isso é a diferença, meu irmão. A verdade, por pior que seja, é verdade. Ela não pode ser calada. Agora, se você deduz, se você acha, não abra a sua boca para falar. Isso é fuxico. Essa é a diferença de fuxico para verdade. Aí o que acontece? As pessoas, quando é verdade, calam. Não, eu não vou me meter nisso não. Você viu, rapaz, que negócio? Não, não vou me meter nisso não. Aí quando é fuxico, não tem certeza, sai espalhando. Escuta o diabo, mas não escuta Deus. A conversa é necessária e tem o objetivo de edificar as pessoas envolvidas e a igreja. Ela é necessária, ela vai edificar. Agora que a igreja aprendeu, graças a Deus, liderança com temor a Deus, disse, não tem conversa aqui que não edifique. Não aceito mais ninguém falar nada aqui que não prove ou na hora que abrir a boca a gente vai em cima. O que está acontecendo? A igreja está sendo abençoada. A liderança sendo abençoada. A família da liderança sendo abençoada. Porque começou a agir como Deus manda. E acima de tudo, as palavras dessa conversa glorificam a Deus? Glorifica a Deus? Você falar mal do seu pastor, glorifica a Deus? Faça essa pergunta na hora, rapaz. O que é que Deus está pensando que tu está falando ali? Tu detonando teu irmão, tu detonando teu pastor? Você está desonrando a Deus, rapaz. Você vai pagar caro. Não vai acontecer nada com o pastor. Mas você prepare o lombo. Porque a consequência vem para você e para a família.
Então é outro sinal. Glorifica a Deus essa conversa? Se não glorifica, corta, rapaz. Filipenses 4, 8, 9 diz assim: finalmente, irmãos, olha aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, somente o que é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que é verdade, que é fato. Contra fato não tem argumentos. Fale, se é verdade, você fala. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Para quê? Para que quando você falar com a sua língua, que vem lá do pensamento, sejam coisas que estejam dentro disso aqui. Glorifique a Deus, edifique a igreja. É exatamente isso. O que também aprendestes e recebeste, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Está vendo? Você não tem que estar fazendo o que o ímpio está fazendo, nem porque o demônio está falando. Você vai fazer porque ele está falando, porque ele disse para você, você sai dizendo. O que você aprendeu, o que você recebeu e o que você ouviu e viu em Jesus, é isso que você tem que praticar. Teu referencial é Jesus. Você tem que imitar ele. Se ele gritava, você grita. Se ele fazia, aí você faça tudo o que ele fazia. Teu referencial é ele. Olhe para ele. Meu Jesus fazia isso. Meu Jesus falava mal do Pai. Meu Jesus dizia que o Pai era injusto. Meu Jesus... Pelo amor de Deus, é muito fácil você se colocar na Bíblia e saber se você está sendo usado pelo diabo ou por Deus. Aí ao final, ó. Se você fizer tudo isso, aí termina dizendo assim: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Se você cumprir todos esses requisitos. Quando Davi pedia a Deus para guardar as palavras, era porque ele sabia o poder das palavras. Ele sabia que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Do fruto bom. Claro que o contrário. Ó, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você utilizar bem, você vai comer do fruto bom. Se você utilizar mal, você vai comer do fruto mal. As Escrituras, elas justapõem duas alternativas extremas para nos comunicar qual o efeito que com o uso da língua nós podemos causar aos outros, que são exatamente a vida e a morte. Já pensou? Pronto. Aí quando ela colocou essas duas palavras, foi para chamar a atenção que a língua pode tudo. Se ela pode dar vida e pode matar. Através de difamações e mentiras, pode-se destruir todo o bem que uma pessoa fez. E através da verdade e de palavras de esperança e encorajamento, podemos soprar vida ao que se achava morto. Está vendo? Se você leva a verdade para uma pessoa, se você levanta e você destrói aquele que está certo com palavras mentirosas. Como também através da palavra da verdade podemos matar, eliminar todo o mal causado pela omissão ou pela pronúncia de palavras mentirosas. Está vendo? Olha aqui. Passa bem batido isso aqui também. Através da palavra da verdade podemos matar, eliminar todo o mal causado pela omissão ou pela pronúncia de palavras mentirosas. Olha, pronunciar palavras mentirosas e se omitir ouvindo o fuxique, a mentira, é a mesma coisa. É o que Deus diz aqui. Então quando você escuta e fica calado, você está sendo omisso. Você vai pagar aquela iniquidade. A Bíblia diz bem claro. Talvez eu tenha colocado esse versículo. Você está vendo? Quem é que vai ver essa palavra omissão? Como também através da palavra da verdade podemos matar. Através da palavra da verdade. Aí nós podemos matar.
eliminar todo o mal causado pela omissão ou pela pronúncia de palavras mentirosas. Quando a palavra de Deus nos diz, como vimos em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto. Ela mostra a mais poderosa responsabilidade da língua, pois é através da boca que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador. É através da língua que vem a vida. Romanos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. As Escrituras nos mostram que quando falamos a expressão, isso aqui Deus me chamou a atenção de uma maneira maravilhosa. As Escrituras, a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós falamos a expressão, se dissermos, ela vai definir, essa expressão, vai definir o que acontecerá conosco, se o bem ou o mal. Agora vocês vão entender com o fundamento dos versículos. Por exemplo, Marcos 11, 31, 32. E eles discorriam entre si, presta atenção. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Você está vendo? Dependia a situação do que você dissesse. Dependia do que a sua língua falasse. Então essa expressão, o que nós dissermos, ela define. Porque eles mesmos diziam, literalmente, se dissermos, batismo do João é do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos, é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Está vendo? Então, dependendo do que você diga, muda toda uma situação. Por isso é que você tem que procurar dizer a verdade. 1 João 1,6. Se dissermos, olha aí, que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí, você foi tido como mentiroso, por quê? Porque você disse alguma coisa. Você disse que mantinha comunhão. Se dissermos, dissermos, como depende do que você diz, está vendo? 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porque você foi mentir, você foi dizer, dependeu do quê? Você foi considerado mentiroso por quê? Porque você disse que não tinha pecado nenhum. Se dissermos, está vendo? Que expressãozinha perigosa, rapaz. 1 João 1,10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso que eu chego aqui e digo, eu cometi pecado. Sou homem. Agora, eu não sou escravo do pecado. Nem fico repetindo o pecado. O bicho me pega aqui, aí Jesus vem e pisa na cabeça dele. Sai daí, rapaz. Você bobeou, não foi? Aí sofro acolá, e choro, e clamo, aí vem o perdão. Mas eu não vou dizer que eu não tenho pecado, rapaz. As consequências vão ser sérias. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A verdade dele não está em nós. Porque se a verdade de Cristo estiver em mim, eu vou dizer que tenho cometido pecado. Eu não posso omitir isso. Então vemos tudo que acontece conosco, inclusive a salvação, depende daquilo que nós falamos, daquilo que nós dissermos. Se com tua boca disseres, né? Aí, tá vendo? Tudo depende daquilo que você disser. Quando você levanta pela manhã, você diz, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Ou diz, que droga, mais um dia de trabalho, estou cansado, de saco cheio, queria ficar dormindo. Depende do que você disser. Depende do que você disser, você está determinando o seu dia ali. Por isso que eu levanto logo, dia abençoado, dia próspero, Senhor. Me guarda, meu Deus, e me livra do pecado. Aí vou dizendo tudo o que é para me dizer, porque eu sou um pecador nato, Pai. Aí tudo que está aqui eu vou dizendo o contrário. É exatamente para não cair nesses enquadramentos aqui.
Provérbios 10, 18 diz assim, ó. O que retém o ódio é de lábios falsos. Porque o cara está dizendo tal, e está com ódio no coração. E o que difama é insensato. Ele é como louco. Ele vai pagar um preço alto. Agora, você já pensou? Difamar o pastor? Eita, meu irmão. O cara tem coragem de mamar em onça. Eu vou dizer uma coisa. É loucura mesmo. É como Deus diz mesmo. É insensato. É louco. Ó, no muito falar, não falta transgressão. Sabe o que é isso aqui? O cara que fala muito, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra. Tudo que nós temos em nós é transgressão. Tudo. De nós mesmos é transgressão. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Isso aqui está relacionado, você moderar os lábios naquilo que você não conhece. Se você falar demais daquilo que você não conhece, você vai falar besteira, você vai falar transgressão. O que eu digo aqui? Que eu não falo nada de mim, eu repito o que Deus fala, eu repito o que Deus fala na Bíblia, tem nada a ver comigo. Eu nem tenho vontade, eu nem tenho ponto de vista e nem tenho palavra própria. Eu repito o que Deus manda eu repetir. Olha aí, prata escolhida é a língua do justo. Por quê? Está dizendo o quê? Do justo, do justificado. Daquele que vive na palavra. Aí é prata da boa. Aí é primeira. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se está cheio da palavra, eu vou falar a palavra. Se está cheio de impiedade, eu vou falar impiedade. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos vale muito pouco. Olha aí, não vale nada. Vale pouco demais. Foi o que eu disse? A boca fala, o coração está cheio. Nós estamos falando de língua. Coração dos perversos fala muito pouco. Está vendo como é isso que ele quer dizer? Porque ele diz aqui, prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Está falando da língua do perverso, que a boca fala do coração está cheio. O coração do perverso não vale nada, ele só fala iniquidade. Ó, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Eles não escutam, eles não têm sensibilidade, eles não têm senso para escutar os lábios do justo. Os lábios do justo não falam o que ele acha. Os lábios do justo falam o que Deus fala. Então apacenta muitos que creem nisso. Mas por falta de senso, os tolos morrem. Não, aquele é coisa do pastor Humberto. O cara veio ler a Bíblia, o cara veio fundamentar na Bíblia, e o cara vai... Morre. Nessa sequência de provérbios acima, vemos como a língua tem o poder de identificar, de colocar características bem fortes nas pessoas, conforme o uso da língua. Não é por acaso que o próprio Jesus Cristo nos alerta sobre o poder que as palavras têm de nos fazer o bem ou o mal. Como eu falei, de acordo com o que dissermos. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos, de que toda palavra frívola, aquilo que você disser, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, aquilo que dissermos, serás justificado. E pelas tuas palavras, aquilo que dissermos, serás condenado. Está vendo aí? A seriedade daquilo do que você disser. As pessoas não levam em consideração o poder das palavras e o que a mentira proferida pode fazer àquele que a proferir. Basta lembrar que o pai da mentira é o Satanás. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É muito sério, meu irmão. Muitos dizem que creem em Deus, são crentes, cristãos, mas aceitam naturalmente a mentira.
E alguns chegam até a afirmar que em certos casos a mentira é necessária, rapaz. Já pensou? É necessário, tem momentos que você tem que usar o diabo, rapaz. É a mesma coisa que você dizer isso aí. Tem que usar o diabo. Tem um momento que você tem que chegar até honrar o diabo, criando o dia da mentira, né? Que é prática de todas as religiões, católica, crente, espírita e outro tipo de sepulcro caiado que anda por aí. Como é que o crente vem com um negócio de mentira no dia da mentira, rapaz? Honrando o pai da mentira, honrando o Satanás. Segundo a palavra de Deus, para onde vão esses mentirosos? Vamos ver em Apocalipse 21:8. Quanto porém aos covardes, só aqui dá uma pregação. Eu fico aperreado assim, mas não dá, né? Aos incrédulos, eu falo uma palavra dessa, aí Deus me mostra um bocado de gente. Covarde. Aos incrédulos, aí Deus me mostra mais arruma. Aos abomináveis, aí Deus me mostra mais arruma. Não vou explicar cada um que é não. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Rapaz, é muito sério. Outra raça nojenta e abominável para Deus é a classe dos puxa-saco, dos aduladores, dos bajuladores. Aqui era cheio. Aqui era cheio. A gente pensa que é só não só as empresas, mas também as igrejas, que hoje, na maioria, é mais empresa do que a igreja, né? Estão cheias de aduladores, lisonjeadores, bajuladores, que, segundo a palavra, são os verdadeiros laços. E qual a arma que eles usam? Qual é a arma? Qual é? A língua. Tá vendo? O puxa-saco usa a língua. Provérbios 29:5, ó. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Quando ele faz, ó, presta atenção no que Deus quer dizer aqui. O homem que lisonjeia ao seu próximo, ele deixou Deus de lado. Ele tá falando do homem. Ele está lisonjeando o homem. Ele está puxando o saco do homem. Ele não está glorificando Deus. Ele está armando um laço para o cara. Eu estava aqui na oração um dia, todo mundo sabe disso. Aí entrou um puxa-saco aqui, sentou-se ali na frente. Quando eu menos esperei, ele está prostrado nos meus pés, beijando meus pés. Olha aí, o laço que o diabo me armou. Eu digo, se levante, rapaz, que eu sou homem igual a você. Olha, meu irmão, ele está enganado, viu? Só se adora a Deus. Falei na hora. Foi que ele veio. Já mandou o quê? Mandou armar um laço, rapaz, para mim. Uma rede para mim. Porque se eu aceito aquilo ali, eu estava tirando a honra de Deus, cara. Eu estava sendo adorado. Se prostrar. Ele beijou literalmente meus pés. Beijou. Foi tão rápido. Quando eu vi, ele já tinha um bocado de beijo. Melou meu sapato todinho. Graças ao amor de Deus, atendendo às nossas orações, esse tipo de maus elementos foram aos poucos expulsos daqui. Mas eu sofri muito com as redes que aduladores jogavam para me derrubar. O Senhor, por sua misericórdia, me livrou. E tirou a covardia e a omissão de muitos que não queriam dizer: a glória de Deus, o poder de Deus está sobre esse homem. Porque nenhum homem faz o que esse pastor Humberto faz, nem aguenta o que ele aguenta. É o meu Deus poderoso. Eu estou vendo Deus porque eu vejo um milagre. Não, vou dizer não, porque estou puxando o saco. Aí o diabo, ó, calava ele para glorificar a Deus. E o puxa-saco vinha e dizia: pastor Humberto é um homem, pastor Humberto é isso. Não falava de Deus. Deus curou isso aqui. Deus libertou. Agora, cada um que nós vemos o milagre de Deus, nós glorificamos. Nós olhamos para ele e dizemos assim: Deus poderoso, obrigado porque eu estou vendo a tua glória. Eu estou vendo o teu poder na vida desse pecador. Senhor, sustente ele, está tão bom. É tão bom, meu Deus.
ver o Senhor se manifestar numa vida. Oh, meu Deus. Aí fico. Pecador e Deus, pecador e Deus, pecador e Deus. Não pode fechar a boca para glorificar a Deus, não, meu irmão. Tem que abrir a boca e dizer, você não está vendo? Então você está vendo, está calado, achando que é o homem? Está vendo a omissão que se falou? Pecado igual a falar errado, é a omissão. Deus nos livrou disso aqui. Como nós vimos na história contada no começo, lá dos travesseiros, né? Como penas ao vento, as palavras não podem ser recolhidas depois de lançadas. Por isso, como Davi, oremos sempre. Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigiai a porta dos meus lábios. É muito importante alertarmos para o engano comum que o diabo, como especialista nisso, gosta de colocar no meio do justo. O guarda que Davi pede para colocar na sua boca é para que ele não fale mentiras, repetindo, e nem fuxico. O guarda é para não sair fuxico, não é para não sair a verdade, não. A verdade obrigatoriamente tem que sair. A verdade tem que sair. Você dizer que Deus está na vida de um homem, de um irmão, de uma irmã, na vida do seu pastor, se você tem que abrir a sua boca e glorificar a Deus, rapaz. Esse guarda aqui é contra a mentira, é contra o puxa-saquismo. É esse guarda que Davi pedia. Aí o cara vai e cala para dizer a verdade e o diabo manda o outro abrir a boca para dizer a mentira. Que Deus já nos livrou disso aqui. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, não pode ser omisso. Ele tem conhecimento de alguma coisa errada e a certeza que é verdade, ele obrigatoriamente tem que abrir a sua boca e combater sob pena de pagar um alto preço. Está aqui. Eu me lembrou a palavra, está aqui o versículo. Estamos terminando, mas vamos ler o versículo. Em Levítico 5:1. Quando alguém pecar nisto, ó, tendo ouvido a voz da imprecação, da maldição, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Você peca, o cara falou do seu pastor, você calou, você vai pagar igual a ele que falou. Não adianta você dizer assim, foi eu que falei, não tem nada a ver com isso. A mesma coisa, aquela iniquidade você está carregando. Poucos sabem que o objetivo do diabo, o diabo já tinha a vida daquela pessoa, presta atenção. O objetivo era te pegar. Como o diabo sabia que você não tinha coragem de falar do pastor, o diabo mandou um ir lá para falar e você ficou calado. Aí o diabo te pegou. É ele que diz aqui. Sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Eita, que muita gente pagou um preço alto por causa disso aqui. Não falou, mas escutou e calou. Usando a palavra, o diabo sagazmente tenta calar aos menos avisados, colocando um guarda, um demônio na porta da boca do cristão, para ele não denunciar a iniquidade que ele tomou conhecimento. Você está vendo como ele usa a palavra? Está pedindo um guarda para a boca. Aí o cara que não pediu, o diabo foi e botou. O diabo bota o guarda na boca para o cristão não falar a verdade. E Deus bota um guarda na boca para o cristão não falar a mentira e não se omitir em falar a verdade. Você pode falar e comentar de atitudes comprovadamente erradas e pecaminosas, com o objetivo de orar, vigiar e evitar, para que você e outros irmãos não venham a cair no mesmo erro. Quando vires o adversário, um irmão de um pecado, cuide para que não caia no mesmo. Você tem que tratar, meu irmão. Você viu, aquela parte do corpo está doente. Como é que você deixa uma parte do corpo doente e não vai tratar? Você vê um filho seu doente com a ferida e deixa? Você vê um filho, você não faz isso. E é o corpo de Cristo, está doente, você escuta e vê e não faz nada. Você é omisso. Deus vai cobrar isso de você.
Que sequência perfeita de oração, né? Primeiro Davi pede que Deus escute o seu clamor. Depois ele pede retidão, santidade. E em seguida, na terceira oração, ele pede justiça, como a gente viu. Os seus juízes serão precipitados, penha abaixo. Ó, pedindo justiça, viu? O juiz, daqueles que julgam os caras e dão, para vocês saberem a sequência, e dão a dispensa. Vocês estão perdoados, vocês estão perdoados. Esses juízes aqui serão precipitados penha abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Falta de ouvir não vai não. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lava e suca a terra. Ainda que eu morra e seja jogado, ali, enterrado de qualquer canto. Quando for sucar a terra, apareceu meus ossos. Não quero saber, mas as minhas palavras da verdade agradáveis vão escutar. Não interessa o que aconteça comigo. Davi agora com autoridade pede em oração que os líderes perversos, como castigo, sejam lançados abismo abaixo. E suas palavras de Davi, que sejam agradáveis no sentido de serem verdadeiras, aí sejam ouvidas. Na quarta e última oração, Davi confirmando que olha firme para o Senhor, confia somente nele, clama a Deus por amparo e livramento. É do 8 ao 10 do Salmo 141. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Davi olha só, você tem que olhar só para Deus, rapaz, para Deus, para Deus. Não é o que o diabo diz para você. Quando diz olhar para Deus, é olhar para a palavra de Deus, é olhar para os estatutos de Deus, para os mandamentos de Deus, para o que Deus fala, para o que Deus manda. Esse olhar, esse fitar os olhos em Deus, é dizer em todas as formas. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que são grandes demais, é inevitável para mim, se Deus não me guardar, eu caio. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Olha aí, que coisa linda, que coisa humana, rapaz. Você já pensou o cara dizer isso? Rapaz, que eles caiam lá, eu vou sair, totalmente tranquilão, incólume é intocável. Não foi ferido, não foi tocado. Eu saí íntegro, eu saí inteiro. É o que acontece aqui com aqueles que se levantam contra mim. Armam rede para mim. Eles vão cair nas suas próprias redes. Enquanto eu, nesse meio tempo, nessa confusão todinha, eu me salvo incólume. Vou sair bem inteirinho para Deus. E você tem que fazer isso para você. No último capítulo, versículo, Davi confiante fala de maneira imperativa. Aí já criou, como eu falei aqui, coragem. Eu saio inteiro, eu saio incólume. Afirmando o destino dos ímpios e a certeza da salvação do justo. Cai os ímpios, ele está mandando, Tu entendeu aqui a mudança aqui? O cara foi e tudo, quando ele chegou na confiança de Deus, ele não disse assim, Senhor, mande os ímpios cair. Ele já recebeu a autoridade de Deus. Aqui é imperativo. Ele está determinando. Caia você na sua rede. Em nome de Jesus. Cai nas redes todas que estão armadas por mim. Vai cair agora cada ímpio na rede que armou para mim. Em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus falando com a autoridade da palavra de Deus. Caiam os ímpios, todos aqueles que armam rede para mim. Caiam agora nas suas próprias redes. Em nome de Jesus. Enquanto eu que estou aqui, nesse meio tempo, enquanto vocês estão se afundando na desgraça, no inferno, nas redes que vocês armaram para mim, eu saio inteiro, eu saio incólume para a salvação de Deus. Palavra de Deus, dentro de um contexto maravilhoso. Mostra em outro salmo a sequência do ímpio, até a mentira que o leva a cair no mesmo poço que ele faz. Último versículo, meu irmão. Enquanto o justo canta e louva com a verdade e retidão, segundo a justiça de Deus, ao nome do Senhor Altíssimo por toda a eternidade. Olha o que é que acontece enquanto isso. Salmo 7, 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira.
Oh, Deus maravilhoso. Ele compara o ímpio. O bicho é tão ruim, que além de ímpio, né? Ainda é o único gay que quer parir, mas não tem jeito. Mas o ímpio pare. O ímpio pare, está aqui, ó. Ele tem dor do parto, da iniquidade. Ele concebe, ele faz nascer a malícia e dá à luz a mentira. Então o ímpio só tem uma coisa melhor do que o gay. É que o gay não pare, mas o ímpio pare. Porque Deus diz aqui: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Está falando de uma mulher parindo. Deixa que é um bicho que vai para o inferno. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Em nome de Jesus, Senhor. Eles estão abrindo e aprofundando cova e vão cair no poço que eles estão fazendo. Vocês vão saber a notícia, viu? A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eita, rapaz. Já pensou? Na mioleira, pegou mesmo no meio. Já pensou? Aí eu nesse meu tempo, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É isso que você tem que entender, é isso que você tem que fazer, meu irmão. É isso que você tem que aprender. Palavra de Deus, leia que não entenda. Um dia você vai pegar um salmo desse, agora quando você lê esse salmo, você vai saber o que ele diz. Você leu muitas vezes sem saber nem 1% do que Deus estava falando. Hoje você viu. Hoje você viu. Então leia toda a palavra, crendo que ela é poder, ela é verdade, ela é de Deus. Abra a sua boca, leia a palavra, entenda ou não, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu levo minha Bíblia para onde for. Todo dia, rapaz, eu tenho minhas horas de oração, eu vou ler a minha Bíblia. Eu preciso de força, eu preciso de me fortalecer. Aí eu estou lendo, aí Deus está falando ali do homem de Deus. Eu digo: Senhor, faça isso comigo, Senhor. Meu Deus, eu preciso disso, está aqui, Senhor. Aí quando o povo caiu, eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu fazer isso não. Aí eu vou entrando, aí eu participo. Aí o que é bom eu peço para mim, o que é ruim eu peço que não aconteça. É isso que você tem que fazer com a Bíblia. Você tem que procurar viver. E se você tem o privilégio de receber, eu não acredito que homem nenhum pregue desse jeito. Você tem que chegar e dizer: como é que Deus pega? Me diga uma coisa. Um Santiago, um Renato, isso aqui não é a experiência do pastor Humberto, não, rapaz. Se fosse Santiago e Renato, não estavam pregando como estão, não. É o Espírito Santo de Deus, palavra de Deus, coisas lindas. Se eu disser que esperava isso desses meninos, que eu chamo assim, eu sou mentiroso. Eu fico maravilhado. Eu vou calar minha boca. Dizer que Deus está, não vou dizer que Deus está usando poderosamente o Renato e o Santiago. Eu estou vendo Deus falando através da boca desses meninos. Calo nada, rapaz. Agora eu estou puxando o saco de Santiago e de Renato. Essa é essa, eu estou dizendo a verdade, rapaz. Eu estou glorificando um Deus poderoso, que pegou dois meninos que chegou aqui, dois pecadores, igual a mim, limpou, entregou, e ele só faz abrir a boca e Deus fala. Eu não vou glorificar um Deus desse? Eu não vou me maravilhar? Eu não me acostumo não, rapaz. Cada vez que eu vejo, para mim é um sonho. Eu vejo o Renato pregar desse jeito, o Santiago, eu digo: meu Deus, como tu é maravilhoso. Eu me lembro lá de Renato e de Santiago. Eu só olho para Deus. Eu digo: pai, que Deus poderoso, meu Deus. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Senhor, tu é Deus poderoso. Aí Deus sabe da alegria do meu coração. Deus sabe da alegria do meu coração. Aí eu dou graças a Deus ter viajado. Porque na hora que eu viajei, aí eu dei a oportunidade para Deus se manifestar na vida desses irmãos. E a igreja vê que aqui nesse púlpito não é o conhecimento do homem, é a sabedoria de Deus.
É lindo demais. É tremendo demais, meu irmão. Eu oro para que Deus levante mais homens assim. Deus tenha misericórdia, como está tendo do Renato e do Santiago. E muito mais eles tenham esse temor. Porque na hora que eles acharem que eles podem ou que eles fazem alguma coisa, aí Deus vai dar um nó que não sai mais nada. Eu tenho dito a eles, olha, tenham cuidado, se humilhem. Deus sabe do que eu estou dizendo no meu coração. Eu não subo com segurança nesse púlpito. Se experiência valesse alguma coisa, eu subi aqui seguro. Eu subo com temor. Eu subo suplicando a Deus que tenha misericórdia de mim e fale. Que meu conhecimento e nada, aqui é a mesma coisa. Mas a unção, o poder, o amor de Deus pela minha vida e a vida da igreja. Aí sim. Por isso, antes de eu vir, eu me ajoelho e suplico a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Termina aqui, eu me ajoelho ali de novo. Porque eu sei que é Deus. Eu não acredito que um homem com sabedoria, com experiência, com conhecimento, tudo humano, pregue desse jeito. Tenha iluminação. Eu não acredito. E eu abro a minha boca e tenho que dizer, a glória de Deus está aqui. Esse Deus tem que ser glorificado. Está usando um pecador. Aí achou pouco. Aí é porque é experiente, agora eu vou pegar 2 jovens inexperientes. E vou fazer a mesma coisa. Vocês vão ver a mesma unção. Mas pastor, pode? É claro que pode, rapaz. Se é o Espírito Santo de Deus, como é que vai mudar no Renato, vai mudar no Santiago? O que é que a Bíblia diz? É um só Espírito. Aí eu tenho que glorificar a Deus e pedir mais. Pedir mais, eu quero é mais. Eu quero é mais em nome de Jesus. Então nós temos que glorificar, abrir nossa boca, glorificar a Deus. Orar por eles, para que eles tomem conhecimento disso, para que eles saibam disso, que é Deus que faz. E pedir para Deus levantar mais. Deus mandava eu falar, aqui Deus vai levantar pregadores. É daqui que Deus vai tirar. Era Deus que falava. Porque eu por mim mesmo não falava não, que eu não acreditava. Eu não acreditava, como é que eu ia falar na coisa que eu não acreditava? Deus dizia, Zé, abre a boca, profetize. Sim, ou se não acontecer, abra a sua boca e diga. Está aí, ó. Aí eu não vou ficar maravilhado, aliviado. Ai, meu Deus, graças a Deus, foi o Senhor mesmo que falou, não foi eu. Porque eu estou vendo acontecer. E uma coisa que eu não acreditava, só pode ser o Senhor. Se Deus está dizendo que tem mais, então vamos orar. Faça, Senhor, está tão bom, está tão bom. E continue usando o Renato e o Santiago. Continue, Senhor. Eu sou tão grato a Deus pelo que Deus vem fazendo na vida de vocês, mas tão grato. Só o Deus sabe, que eu não consigo expressar, porque é difícil de eu acreditar. É difícil de eu acreditar. Mas é a expressão verdadeira de Deus, não é eles. Por isso eu me maravilho e adoro e glorifico e fico maravilhado mesmo. Pronto. Agora eu viajo tranquilo, eu viajo com o coração na mão. Agora eu viajo tranquilo. Fiquei aperreado, até me zanguei com o menino, me perdoe, porque eu queria ouvir e não ouvia direito, e querendo assistir, aí aquele ali tudinho foi eu zangado, querendo assistir, não podia. Porque é maravilhoso demais, rapaz. É maravilhoso, é maravilhoso. Nós estamos vivendo uma realidade tremenda. Glorifique a Deus pelo que Deus vem fazendo nessa igreja, rapaz. Olha esse louvor, como é que está, meu irmão. Pelo amor, isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus. Então nós somos privilegiados. Deus está nos abençoando. E muito mais Deus tem para nos entregar. Em nome de Jesus, que Ele ponha, Deus, ponha um guarda à porta da nossa boca. E não venha a nos deixar a ser omisso e nem a falar a iniquidade. No poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus mantenha esse clamor nos nossos lábios, para que estejamos livres dos laços que nos armam e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Em nome de Jesus. Amém.